Ucrânia diz ter recuperado posições estratégicas perto de Bakhmut. Volodymyr Zelensky demite vice-ministra da Defesa e mais 5 funcionários. Moscovo nega acusação de genocídio apresentada por Ucrânia ao Tribunal Internacional de Justiça. O organismo da ONU avalia jurisdição na matéria. Ucrânia ameaça apresentar queixa na Organização Mundial do Comércio contra 3 países da União Europeia. Investigações preliminares do colapso de barragens em Derna levantam dúvidas sobre má gestão e corrupção que poderão ter amplificado a tragédia na Líbia. A Ucrânia afirma ter rompido a linha de defesa russa perto de Bakhmut. Um dia antes, as tropas afetas a Kiev tinham já hasteado uma bandeira ucraniana na aldeia vizinha de Klistchaevka. A defesa ucraniana confirma a libertação da localidade e acrescenta que o exército travou vários ataques russos que tentavam recuperar posições. Moscou desmente e alega que os confrontos continuam na região de Donetsk, com vantagem para as tropas russas. Apesar da reconquista, Volodymyr Zelensky despediu a vice-ministra da Defesa e outros 5 funcionários. A demissão, relata o jornal Kyiv Independent, foi apresentada após um pedido do novo ministro da Defesa para que os políticos saíssem de forma voluntária. Há 2 semanas era a vez de o anterior ministro, com a mesma pasta, ser demitido, na sequência de um escândalo de corrupção. A Rússia rejeitou esta segunda-feira a acusação de genocídio apresentada pela Ucrânia ao Tribunal Internacional de Justiça. Moscou alega que a invasão de 24 de fevereiro do ano passado foi a resposta de Vladimir Putin à intimidação e genocídio por parte do regime de Kiev ao povo pró-Rússia no leste da Ucrânia. O advogado russo tentou ainda provar a ameaça do que diz serem os neonazis de Kiev. 2 dias após a invasão, a Ucrânia entrou com uma ação em Haia, onde defende que a ofensiva militar russa representa uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio, assinada em 1948. O Kremlin nega, no entanto, que o tribunal tenha jurisdição sobre o caso. Moscou considera as alegações de Kiev fora do âmbito da Convenção da ONU. Como resultado, as primeiras audições, que terminam a 27 de setembro, terão apenas a finalidade de avaliar se o tribunal tem ou não competência para decidir sobre a matéria. Centenas de agricultores búlgaros cortaram o trânsito esta segunda-feira num protesto nacional contra o fim da proibição da importação de cereais ucranianos. Os manifestantes alegam que a decisão do governo vai afetar cerca de 900 mil pessoas no país e exigem a demissão da coligação pró-europeia de reformistas e conservadores no poder. Pelo menos 26 organizações do setor agrícola marcaram presença no protesto, onde também os produtores de leite e de fruta se juntaram às vozes de descontentamento. Защо нашата държава допуска да влезе на нашия пазар турски бокук във вид на грозде и да може да срине моята цена, при положение че аз дори субсидия нямам? Apesar dos controlos policiais, no início da manhã os meios de comunicação locais registavam cerca de 40 bloqueios em todo o país. Ние протестираме срещу вноса на зърно, млека, плодове и зеленчуци. Това е протест на целия селскостопански бранш на държавата, не е протест само на зърнопроизводители. A estrada para o posto fronteiriço da ponte do Danúbio com a Roménia também foi bloqueada por máquinas pesadas. Os agricultores dizem-se ofendidos pelo facto de o primeiro-ministro da Bulgária os ter descrito como terroristas. Протеста в момента изглежда с искания, които или техния проблем е решен, или с искания, които не могат да бъдат решени по начина, по който се иска, защото се слагат срокове, които няма как да се изпълнят. Além do fim das importações à Ucrânia, os agricultores búlgaros exigem também financiamento adicional do Estado. Uma grande manifestação é esperada esta terça-feira na capital, Sófia. A Ucrânia apresentou queixa na Organização Mundial do Comércio contra 3 Estados-membros da União Europeia. O governo de Kiev considera ilegal a recusa da Polónia, da Hungria e da Eslováquia de levantarem um embargo temporário à importação de cereais ucranianos, que foi decidido na sexta-feira pela Comissão Europeia. Os 3 países querem manter a interdição, alegando que continuam em desvantagem.
O tema entrou na agenda da reunião dos ministros da Agricultura da União Europeia, segunda-feira em Bruxelas. O ministro francês disse que os três governos estão a ir contra os fundamentos do projeto europeu. On regrette un certain nombre de mesures unilatérales qui ont été prises par des pays frontaliers. Ce ne sont pas la première fois, ça vient mettre en cause très profondément le marché unique et le marché commun, et donc ça pose des questions qui sont très lourdes. Il me semble qu'on ne peut pas avoir de la solidarité sans unité, et pour avoir de l'unité, il faut aussi exprimer de la solidarité. Para ajudar a economia ucraniana, a Comissão Europeia propôs em 2022 isentar as importações de cereais ucranianos de tarifas aduaneiras. O objetivo era facilitar as exportações para a África e para o Médio Oriente, mas como esses produtos ficaram muito baratos, tal levou a uma quebra no escoamento da produção de alguns Estados-membros. É o caso da Polónia, Hungria, Eslováquia, Bulgária e Roménia. Para responder a essas inquietações, Bruxelas criou o embargo temporário e deu apoios extraordinários aos 5 países em causa. A Comissão Europeia também criou mecanismos para facilitar o escoamento dos cereais para fora da União Europeia. Por isso, a Alemanha é outro Estado-membro que critica a decisão unilateral de repor medidas restritivas, o que é ilegal na União Europeia. Die Position der Kommission ist ja sehr klar, dass diese Schutzklauseln nicht verlängert werden und auch die Notwendigkeit dafür ja gar nicht besteht, denn nach unseren Informationen absorbiert der Markt das ukrainische Getreide gut. Und ich will auch noch mal sagen, Zielbestimmungsort sind die Länder, wo dringend Bedarf besteht. Da kann auch die Kommission nur mehr machen, indem die Solidarity Lanes priorisiert werden. Also ich sehe keinen Anlass dafür, dass es unilaterale Maßnahmen gibt. A Comissão Europeia pediu ao governo da Ucrânia que crie mecanismos que ajudem a manter uma concorrência leal nas exportações de cereais, por forma a não desestabilizar os mercados dos países vizinhos. Os agricultores dos Estados-membros mais afetados têm feito vários protestos, tendo o mais recente decorrido na Hungria no domingo. Resultados preliminares das investigações sobre o colapso das 2 barragens de Derna, na Líbia, levantam dúvidas acerca de má gestão e corrupção que terão deixado as estruturas fragilizadas. Enquanto continuam as operações para recuperar vítimas entre os escombros da cidade, devastada pelas mortíferas inundações provocadas pela tempestade Daniel, continuam a surgir relatos da tragédia. ونحن هنا في الطابق الرابع في الدور الرابع. هذه شقتي شقة عبد السلام النويسري في الدور الرابع. المية وصلت المتر وين على مستويين. هنا ايش درنا نحن خذينا العائلات ورفعناهم وين؟ رفعناهم البير السلم ورقيناهم على السطح. O Crescente Vermelho estima pelo menos 11.000 mortos e mais de 10.000 pessoas ainda estão dadas como desaparecidas. Equipas internacionais de mergulhadores começaram a recuperar cadáveres no porto de Derna, mas o trauma sente-se também entre os socorristas. The thing was really striking for our teams is this how people are shocked and traumatized. So even in the health centers at the moment, either the staff died or they are not able to work. A assistência internacional chega lentamente ao terreno. Este fim de semana, uma equipa francesa instalou um hospital de campanha em Derna, mas a tragédia alargou-se este domingo às equipas de resgate, com 5 socorristas gregos que perderam a vida num acidente de automóvel na Líbia. Itália tremeu, um sismo de magnitude 4.8 na escala de Richter, com epicentro perto de Marradi, em Florença, provocou o pânico no centro do país nesta segunda-feira. O abalo teve lugar pouco depois das 5 da manhã, horário local. As escolas encerraram como medida de precaução devido às dezenas de réplicas que se fizeram sentir. Os bombeiros continuam a inspecionar várias residências, mas até agora as autoridades não registaram feridos. No porto de Roterdão, uma barreira contra tempestades garante a segurança de 1,5 milhão de pessoas. 2 braços de aço tão altos como a Torre Eiffel fecham quando se prevê que a água suba mais de 3 metros. For real, we have closed now twice in 25 years. We expect to be closing more often in the future, of course. But originally this barrier has been designed for a lifetime of 100 years. And already in the design, we encountered about 50 centimeters of sea level rise. So it's already in the design.
But of course, we all can't look that specifically into the future. So we expect somewhere between 2060, 2090, we have to make alterations perhaps possibly. Um quarto do território neerlandês situa-se abaixo do nível do mar. Segundo a ONU, este nível está a subir 2 vezes mais rápido do que no século XX. A barreira é testada uma vez por ano. We wonen volgens mij bijna allemaal onder water. En we zijn er allemaal aan gewend dat we er altijd weer iets op bedenken. Nou ja, als we zoiets kunnen bedenken, dan kunnen we die extra halve meter, die kunnen we ook nog wel aan. En 1,5 meter ook, denk ik dan, toch? No porto de Roterdão, a barreira contra tempestades não é o único exemplo de inovação. Nesta quinta flutuante vivem 40 vacas. A ideia nasceu depois do furacão Sandy ter atingido Nova Iorque e a comida ter esgotado rapidamente. Voedselvoorziening in een stad heeft heel erg te maken met logistiek. En als iets overstroomt, dan is er geen logistiek meer. Nou, toen kwam het idee, als je klimaatadaptief bouwt, dat betekent dat je op en neer gaat met het getijden op het water, ja, dan ben je minder afhankelijk van logistiek. A ideia está a espalhar-se. Singapura e o Dubai já mostraram interesse em construir quintas flutuantes. As this country continues to tackle the rising sea levels, it is barriers like the Maaslandkering which are giving people confidence that this country has what it takes to weather the storm. This is Fernand van Tetz reporting for Euronews from Rotterdam.